Seguindo agora na unidade 4, nós vamos falar das demais áreas de conhecimentos necessárias para a gestão de um projeto no contexto preditivo. Na unidade 3, falou-se sobre partes interessadas, escopo, cronograma e custo. Agora vamos falar das outras 5 e mais uma área final que vê o projeto como um todo. Então, nessas áreas de conhecimento, lembrando, nós falamos sobre os principais temas que precisam ser gerenciados quando se gerencia um projeto. Então, um deles é gestão de recursos. Versões anteriores do PMBOK falava só em gestão de recursos humanos. Eles são os mais importantes. Mesmo no mundo crescente de uso de inteligência artificial, tudo mais aqui, as pessoas são as mais importantes para desenvolver o projeto. Elas que vão fazer com que o projeto chegue ou não a um sucesso. Mas também precisa se gerenciar os recursos físicos. Eu tenho equipamentos relevantes, materiais, infraestrutura, isso precisa ser tratado. Principalmente aqueles recursos mais escassos. Se eu estou trabalhando com algum equipamento pesado, por exemplo, numa obra, tá? É claro aqui com os devidos cuidados ambientais também, mas na hora que a gente precisa de trabalhar com equipamento pesado, caro, esse equipamento não tem sobrando. A empresa precisa de usá-lo em diferentes momentos, diferentes locais, ela tem que saber usá-lo adequadamente. Então, principalmente esses recursos físicos mais escassos, precisam muito bem ser gerenciados. As pessoas, então, precisam ser aquelas com maior tratamento, com maior cuidado. Elas, como eu disse, vão fazer o projeto dar certo ou errado. Os problemas são criados e resolvidos por pessoas. Os resultados vão estar vinculados às relações, às habilidades dentro do projeto interpessoais. Não é suficiente se ter diferentes pessoas qualificadas trabalhando no projeto individualmente. O projeto tem que ser tocado por uma equipe que trabalhe adequadamente, que se integre, que se entenda e funcione como equipe e não como um grupo de pessoas que trabalham individualmente. Então é necessário gerenciar muito bem as pessoas dentro do projeto. Outro tema muito relevante é a gestão das comunicações. No contexto do gerenciamento de projetos, se diz que as comunicações não devem ser deixadas por improviso. É preciso planejar. O gerente do projeto, segundo diferentes estudos, passa 90% do tempo trabalhando a gestão das comunicações. E esse tempo todo não é para ter problemas de comunicação. Então, ele deve entender as necessidades, ele deve informar as pessoas sobre os andamentos das coisas. Ele deve usar diferentes instrumentos para poder se comunicar. Tem hora que é melhor falar com as pessoas, tem hora que é melhor mandar por escrito. Tem hora que você pode mandar uma mensagem por WhatsApp, por rede social, alguma coisa. Tem hora que tem que fazer um documento formal. Ninguém vai comprar um equipamento de 5 milhões pelo WhatsApp. Tá, ok, faz um Pix aqui para mim dos 5 milhões e eu te mando o equipamento e ele chega para ti amanhã. Não, isso geralmente precisa de um contrato. E aí tem que o gerente saber a melhor forma de comunicar, fazer reuniões adequadas, relatórios contendo o que precisa, diferentes relatórios para diferentes perfis de pessoas e trabalhar com essa informação regular, em períodos regulares e honesta, que a gente realmente mostre aquilo que o projeto está acontecendo. Uma atividade 99% feita não é 100%. Vai que naquele pedacinho final dá problema. Então não posso dizer que uma atividade que 99% feita está completa. Não está. Isso que a gente quer dizer com a honestidade. Às vezes a pessoa não faz isso por mal, mas é importante realmente mostrar o que está acontecendo. Cuidados com a comunicação estão relacionados à maneira de se conseguir eficácia nessa comunicação. Uma comunicação deve ser correta, escrita adequadamente. Um projeto tem sua formalidade, tem sua institucionalidade. Não é igual escrever uma mensagem para um amigo, que a gente escreve de qualquer forma, muitas vezes. Deve ser concisa, porque cada vez mais as pessoas têm menos paciência e tempo para ler. Então, ela deve ser clara, coerente, controlada. Tudo isso aí para que quem leia entenda aquilo que está sendo colocado, não fique tanto tempo desnecessário para poder entender e que tenha um fluxo claro para mostrar o que está sendo feito, o que está sendo comunicado. Aí, além da comunicação, outro item relevante
é o gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos é um tema bem relevante hoje em dia no contexto da gestão pública, tudo mais aqui, mas já tem sido incorporado. Mas a gestão de riscos é fundamental em um projeto. A gente precisa entender os potenciais problemas. O que é um risco? É algo que tem uma incerteza mas que pode acontecer. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, na hora que a gente chega e fala, setembro será um mês quente em Manaus. Historicamente, isso acontece. Isso é uma realidade, é o clima local. Na hora que a gente chega e fala, provavelmente o setembro de 2025 será o mais quente da história com temperatura 5 graus acima da média. Isso aí pode ter impactos diversos. Isso não se sabe ainda. A gente está gravando aqui no dia 6 de agosto, eu estou falando daqui a um mês. A meteorologia não sabe prever com exatidão o que vai acontecer. E aí, então, o risco é algo que pode acontecer, mas ainda não se tem certeza. Alguns riscos têm pequena chance, outros mais. Mas não é nem zero, ou seja, é impossível de acontecer, e nem 100%, que é a certeza que aconteça. Eu trato daquelas coisas nessa incerteza, na gestão de riscos. Um risco pode ser positivo e negativo. A gente só pensa em coisa ruim quando a gente fala de risco, mas um risco positivo é que algo dê tão certo que, por exemplo, eu estou fazendo um produto para vender, eu consigo produzir 100, as pessoas querem 1000. E agora, como é que eu faço? Eu vou perder o cliente. Se o cara pedir 1000, eu falo, só estou 100. Então, isso é um risco positivo, que a gente tem que pensar nisso também, no quão certo aquilo ali deu. Numa questão ambiental, a gente quer, elevar a reprodução de uma determinada espécie. A gente pode conseguir, mas vamos supor que o negócio dê tão certo que aquela população daquela espécie naquela localidade exploda. E agora? Então tem que tratar tanto questões positivas quanto negativas. É claro que muitas vezes se foca mais nos negativos porque os danos geralmente são mais perigosos, né, do que as oportunidades. Para tratar os riscos, a gente deve fazer algumas partes. Primeiro, identifica, isso aqui é um risco. Depois a gente analisa, esse risco tem impacto maior, tem uma probabilidade maior. Depois, a gente pode se quantificar esse risco. A chance desse risco acontecer é de 22,5% e se ele acontecer, ele vai gerar um prejuízo de R$ 10.522,55. Isso a gente não faz sempre, é mais difícil fazer, se faz geralmente em projetos maiores. E depois, como que a gente trata? Não adianta a gente identificar, saber qual que é o risco mais relevante e não fazer nada. Então, a lógica do risco é essa. Então, a gente tem análise qualitativa dos riscos, depois a gente identifica, faz uma lista dos riscos. Depois a gente vai para a análise qualitativa. Nessa análise qualitativa, a gente trabalha principalmente com probabilidade e com impacto. Qual a chance do risco acontecer? Quando a gente fala probabilidade de uma análise qualitativa, a gente não está trabalhando exatamente um percentual, mas simplesmente uma escala. A chance de acontecer é muito baixa, média, alta, muito alta. E qual o impacto disso aí acontecer? Isso é importante para a gente ver e a gente tem que tratar mais os riscos. Tem grande chance de acontecer e um grande impacto. Se a gente for fazer e tratar determinada situação que não é tratada com frequência, por exemplo. Os prédios feitos em Manaus, eles não se preocupam com precaução perante terremoto. Nunca aconteceu registrado um terremoto de alta escala em Manaus. Então, a chance disso acontecer, a gente coloca muito baixa. Qual o impacto? Enorme. Se acontecer, ninguém está preparado para isso. Só que, como a chance é muito baixa, a gente acaba não tendo tanta preocupação com isso e não constrói, em Manaus, prédios resistentes a terremoto. Diferente de cidades do Japão, das cidades do México, onde acontecem terremotos com frequência. Lá, o impacto é grande e a chance de acontecer é relativamente alta. Então, a realidade é diferente. Aqueles que têm mais chance de acontecer e mais impacto são os que vão ter que ter mais cuidado. Aí a gente faz isso, identificou, aquele que tem uma multiplicação, probabilidade de impacto alta, são os que eu tenho que ter mais cuidado em atender. Aqueles que têm pequena chance de acontecer e baixo impacto também, o cuidado é bem limitado. Mas aí a gente tem que planejar a resposta aos riscos, de acordo com o impacto, com a probabilidade, com o potencial daquele risco
de dano dele ali. E aí, a gente vai definir o que a gente vai fazer, tá? Lá na Cidade do México, lá no Japão, se constrói prédio mais resistente a terremoto. Em Manaus, não, tá? Então, esse tipo de análise que vai ser feita, o que vai ser trabalhado nesse contexto. Então, aqui, aí a gente vai planejar, vai trabalhar as respostas aos riscos. E para os riscos negativos, 5 respostas são as que acontecem. Escalar. Quando eu não consigo resolver, eu jogo para a chefe. Ó, chefe, eu fui atender ali, alguém da alta gestão, alguém no nível hierárquico superior, não consegui resolver, tentei convencer o cliente, a comunidade, não foi, resolve. Não é adequado, né? O gerente deveria ter autonomia para resolver, mas às vezes acontece. Prevenir é falar, não vai acontecer. Prevenir é difícil. Prevenir é quando não tem a chance de acontecer ou o impacto é zero. Falar assim, como é que eu previno um risco? Vou usar uma nova tecnologia para poder fazer uma tratativa ali de uma determinada área, tratar, sei lá, um resíduo sólido, por exemplo. Vou usar aquela nova tecnologia. Pode não dar certo? Pode. Como que eu previno? Não vou usar. Vou usar a tecnologia velha. Não tem chance. E aí, se eu não uso a tecnologia nova, não tem chance de dar problema. Isso é prevenir. Transferir. A gente transfere, passa para um terceiro resolver ou faz um seguro. Na hora que a gente faz um seguro de um carro, por exemplo, não diminui a chance de bater ou ser roubado, mas diminui o impacto no bolso. A principal estratégia é mitigar. O que é mitigar? Eu diminuo a chance de acontecer, o impacto ou os dois juntos. Então, na hora que a gente tem uma determinada ação ali para poder acontecer uma invasão numa comunidade, por exemplo, ali para poder estar aumentando, desmatando, fazendo diferentes ações inadequadas ambientalmente ali, o que a gente vai fazer para mitigar, diminuir a chance daquilo ali acontecer? Não sei exatamente a ação, mas são ações para, diminui a chance de acontecer. Então eu protejo, eu fiscalizo, faço coisas assim. Ou o impacto. Eu coloco, alguma coisa ali que minimize aquele impacto ambiental daquilo que está entrando ali. Ou uma última estratégia é a estratégia de não fazer nada. Aquilo ali a gente aceita. Eu posso até se pensar, se acontecer, depois que acontecer, eu vou agir de determinada forma. Mas o aceitar, a gente aceita aquele risco que é baixo ou aquele risco que não dá para ser tratado. Que tratar o risco seja um custo absurdo que não está disponível no projeto. Aí na tratativa de gestão a riscos, a gente monta uma matriz de riscos. Tem no material de vocês um exemplo desse contexto, tá? Então, o que a gente faz de uma matriz aqui relativamente simplificada? A gente coloca os riscos, qual dessas 5 estratégias, aí a gente coloca a resposta aos riscos. O que é a resposta? É algo que a gente vai acontecer, que a gente vai realizar preventivamente, antes do risco acontecer. E a contingência, o que é a contingência? Aconteceu, e agora? Por exemplo, na hora que a gente coloca risco, aconteceu um incêndio. Estratégia, mitigar. O que eu vou fazer previamente? Eu vou disponibilizar extintor, eu vou treinar os cuidados ali para conscientizar a população de não jogar materiais inflamáveis no meio ambiente, fazer aquilo tudo ali. Então, o que a gente faz para aquele incêndio não acontecer? Contingência, o que vai acontecer? Apagar o incêndio. Pegou fogo? Agora eu tenho que apagar aquele fogo. Então, a resposta é antes, a contingência é depois do risco acontecer. Ainda temos outras áreas de conhecimento a serem tratadas. Uma delas é a gestão das aquisições, o gerenciamento daquilo que a gente adquire, que a gente compra durante o projeto. Nem tudo o que vai ser desenvolvido no projeto precisa ser feito pela equipe do projeto. Por exemplo, um equipamento para determinada coisa, isso vai ser comprado, não vai ser provavelmente feito pela equipe do projeto se o foco dela é ambiental e não de industrial de fazer um equipamento. Isso é óbvio. Mas existem situações em que, às vezes, é melhor a gente fazer porque a gente tem know-how, a gente consegue fazer mais barato. E tem itens que, às vezes, é melhor, mesmo que eu saiba fazer, mas pode ser que eu
não saiba tão bem como um especialista, que eu demore mais, custe mais eu fazer do que um especialista fazer. Então, a gente precisa pensar dessa forma. E nesse contexto de aquisições, todo o projeto, a gente pensa num cliente, num usuário final, numa área protegida, tá? Aqui não. Aqui a gente está falando agora, no ponto de vista das aquisições, a gente não é mais o fornecedor, a gente é o comprador. A gente está comprando alguma coisa. A última área independente que a gente fala é o gerenciamento da qualidade. A qualidade está relacionada desde o produto e também aos itens que vão ser feitos, os itens que serão realizados durante o desenvolvimento do projeto. Então, a gente fala tanto de produto quanto de processo. E no gerenciamento da qualidade, a gente tem diferentes ferramentas apresentadas no material que são importantes de serem conhecidos para poder serem utilizados, mas um item muito relevante é o de indicadores. Para se gerenciar, se fala, a gente precisa de informação, e a gente precisa de informação relevante. A gente precisa de indicadores, isso aqui é uma matriz de indicadores, que mostra quais são os indicadores, como a gente calcula aquele indicador, qual é a meta que a gente tem para aquele indicador. E que indicadores a gente tem num projeto? A gente tem indicadores relacionados ao processo, aquilo que a gente está fazendo. Num processo, eu estou fazendo determinada atividade, a gente mede tempo, a gente mede custo, a gente mede produtividade, a gente mede impacto ambiental do processo, tá? E a gente tem indicadores de produto. O nosso produto final, tá? Ele está atendendo às necessidades, ele tem os poluentes que ele está gerando estão dentro do nível adequado, a meta daquele produto era de gerar tanto, ele está gerando tanto, a redução de poluição, a eficiência do equipamento, daquilo que a gente está fazendo, está adequada. Então, a gente precisa de pensar nos diferentes indicadores de uma forma ampla para poder entender a situação do projeto. E, por fim, nós falamos de 9 áreas do conhecimento, relembrando ali, partes interessadas, escopo, cronograma, custo, recursos, riscos, comunicação, aquisições e qualidade. Tudo isso precisa estar integrado. Então, uma 10ª área do conhecimento é a área de integração, que se concretiza num plano do projeto, aonde o escopo está alinhado com o tempo. Eu mudei, eu vou construir determinado item. Opa, vai demorar tanto tempo, vai custar tanto, os riscos são esses. Tá? Precisa estar tudo alinhado. Não adianta a gente querer falar assim, eu quero fazer uma construção de alvenaria com determinadas qualidades, tal. Cronograma, 10 dias. Improvável eu fazer uma obra significativa assim em tão pouco tempo. Então, tudo precisa estar alinhado. O plano, sim, finaliza integrando tudo. E a construção do plano não é linear. Eu posso estar construindo, por exemplo, das últimas coisas que a gente falou aqui, foi sobre a gestão de risco. A gente identifica um risco numa atividade. E aí a gente precisa mudar aquela atividade, fazer de outra forma. Só que esse jeito novo demora mais, custa mais, aumenta alguma coisa a ser feita. Aí lá na hora que a gente está tratando os riscos, a gente identifica que tem que mudar escopo, mudar cronograma, mudar custos. Então tudo isso precisa ser alinhado e tratado de forma integral, que a gente fala a área de conhecimento de integração do projeto.